E aí, meus amores, vamos lá? Vamos iniciar essa nova semana, última semaninha de abril, sexta-feira é 1º de maio, dia do trabalhador, feriado. Apesar de estarmos sempre em casa, né, devido ao coronavírus, devido ao isolamento social que estamos vivendo, mas é feriado sexta-feira, tá? Então teremos as videoaulas até a quinta, tá certo? Hoje, segunda, 27/4/2020, temos português e geografia. Vamos dar continuidade à nossa língua portuguesa segundo o bimestre. Peguem um livro, abram na página 43, tá certo? A imagem até que ficou boazinha aqui, tá? Mas podem acompanhar pelo livro, tá certo? A tia vai começar a ler. Gramática, notações léxicas. Aqui, ó, vou ler o quadradinho rosa, tá? Quando eu era pequeno, fui à casa de meus avós e lá meu avô Tião fez um robô-cão, feito com sucata e latão. Ele logo virou meu amigão. Brincamos de montão, até chegar a hora infeliz de voltar para casa, de partir. Mas eu disse antes de ir, vou, mas volto logo. Paçoca, que era o nome dele, e vivemos muitas histórias, uma festança, que até hoje me fazem lembrar de como é bom ser criança, tá? É um texto da equipe pedagógica. E aí, meus amores, a gente continua o texto. As palavras destacadas no texto, que é a palavra avós, avô, tião, robocão, de paçoca, no texto acima, mostra alguns sinais que indicam a pronúncia correta da palavra. Esses indicadores são chamados de notações léxicas. Veja alguns sinais que utilizamos. Acento agudo indica a pronúncia de som aberto das vogais nas palavras. Exemplo, chapéu, café, Piauí, óbvio e útil. E aí, acento circunflexo. Acento circunflexo indica a pronúncia de som fechado das vogais A, E e O. Exemplo, você, amago, ônibus. O tio indica a pronúncia nasal das vogais A e O. Exemplo, anão, balões. Cedilha, utilizada abaixo da letra C, apenas quando antes das vogais A, O e U, indica que a letra será pronunciada com o som de S. Exemplo, caçador, moço, açude. Hífen, junta elementos diferentes em uma só estrutura. O hífen pode ser usado para separar as sílabas de uma palavra, quando a gente está separando, estudo. Ligar as palavras compostas, são duas palavras, mas significam um único objeto, couve, flor, erva doce. E ligar o pronome ao verbo, mandei-lhe, viu, certo? E aí, na página 44, nós já temos a atividade. Porém, a tia trouxe alguns exemplos e peço que vocês acompanhem, tá certo? Aqui a telinha, tá certo? Vamos acompanhar. Acento agudo é muito importante para as palavras, pois indica onde está a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Útil, anéis, Piauí, Cleópatra, ímpar. Acento circunflexo. O acento circunflexo é geralmente usado nas vogais fechadas, A, E e O. E nas vogais nasais, que aparecem nos dígratos em, on e on. Bebê, essência, patrimônio, âmbito. O tio indica a pronúncia nasal, é como se a gente estivesse falando pelo nariz. Órgão, informação, pães, mão, manhã, corações, bênção, certo? Cedilha, antes das vogais A, O e U, indica som de S. Nunca iniciar uma palavra com cedilha, certo? E percebam que a cedilha, ela nunca vem antes das vogais E e nem I, tá certo? A cedilha, ela só vem entre antes da vogal A, O e U, tá certo? Açúcar, paçoca, açaí, açougue, promoção. Hífen pode ser uma união de elementos diferentes em uma
uma só palavra. Ou pode também unir palavras compostas, pode separar na separação silábica e unir o pronome ao verbo. Na separação silábica temos cochilo. Para separar as palavras usamos o hífen. Abaixo temos unir o pronome ao verbo. Faça-me, por favor. E unir palavra composta. Recém. Recém de quê? Recém-nascido, recém-casado, certo? E aí temos a atividade, que é somente na página 44, são apenas 3 questões, 1, 2 e 3. Na 1 é para ler o texto e responder a alternativa A, B, C e D. Na 2 é completar as palavras, informando se é acento agudo, circunflexo, o hífen, tá? E a regrinha lá do cedilha, que são antes da vogal A, O e U. E na questão 3 vai colocar os sinais gráficos nas palavras da frase abaixo. E aí vocês vão precisar ler todas elas, alternativa A, B e C, e vão colocar acentos, tá certo? E aí, meus amores, não esqueçam de realizar a agenda. Hoje é segunda-feira, 27/4/2020, língua portuguesa, páginas 43 a 44. Meus amores, vamos para a geografia. Peguem os livros. Página 40, essa é a nossa página, tá certo? Acompanhem no livro. Hidrografia. Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como as do oceano, dos mares, dos rios e dos lagos. Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. O litoral é a área de contato com as águas oceânicas. O Brasil tem uma imensa área litorânea, a costa brasileira. Vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Os rios são correntes naturais de água doce que tornam a direção do mar de um outro rio ou um lago. As partes do rio são, e aí no rio, peço que vocês acompanhem a imagem, tá certo? Pode ser daqui da telinha ou do livro. No rio tem a nascente, que é onde o rio nasce. Afluente é onde o rio despeja suas águas em outro rio principal. Afluentes são caminhos que o rio segue, tá? Pode seguir o caminho do lado direito, esquerdo e assim por diante. As margens são as terras laterais banhadas pelo rio. O rio está ali no meio. E aí tem terra de um lado, terra de outro, chamamos de margem. O leito é todo o percurso, desde o lado da nascente, da afluente, nas margens, é o leito, é o percurso onde as águas do rio passam. E foz. Foz é lugar onde o rio despeja suas águas. O foz é o final, é o fim. Já tinha colocar aqui, ó, é o fim do rio, certo? Foz é o fim. Temos a nascente, o início, foz, o fim, tá certo? E aí vamos dar continuidade no texto. Aqui, ó, na partezinha de cima, do outro lado, aqui, os rios que nunca secam são chamados de perene. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam no mar. Os rios que secam em determinada época do ano são chamados de temporário. Em geral, esses rios nascem no interior do continente e lá mesmo desembocam. Ao conjunto de terras drenadas por um rio, chamamos de bacia hidrográfica. Nela ocorre a captação de água para o rio principal e seus afluentes. No Brasil, as principais bacias são a hidrográfica do rio Amazonas, a hidrográfica do rio Tocantins, a hidrográfica do rio São Francisco e a hidrográfica do rio Prata. Além dessas, são encontradas ainda as bacias costeiras ou secundárias. Passando a página 41, temos um mapa das bacias hidrográficas brasileiras. Peço que vocês acompanhem a leitura, tá certo? E aí, onde está vermelho, é a bacia hidrográfica do rio Amazonas, tá certo? Que aí ela abrange vários estados, tá certo? E aí, onde está azul, é a bacia hidrográfica do rio Tocantins.
Em roxo, a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Em verde, a Bacia Hidrográfica do Rio Prata. E o verdezinho mais claro, né, é a bacia costeira ou secundária, tá certo, meus amores? E agora, a página, na página 42, só um instante. Isso, página 42. Temos os lagos e as lagoas, que são acumulações de água de grande ou pequena profundidade. Em depressões existem lagos naturais que são formados por fontes naturais vindas de um olho d'água ou desvio de um rio, e lagos artificiais, que são construídos pela ação humana para obter algum progresso. Por exemplo, na barragem de Sobradinho, que foi construída para ter uma fonte geradora de energia elétrica, possui um grande lago artificial em um de seus lados. Outro tipo de construção artificial é o açude, que é destinado a represar a água dos rios, das levadas ou da própria chuva para ser utilizada na agricultura, na indústria ou no abastecimento de povoações. Aqui, ó, acompanha aqui. Também é possível encontrar água nos lençóis freáticos. Os lençóis freáticos são formados pela água que entra pelo solo e por várias de suas camadas, até formar um reservatório de água no subsolo. As várias camadas do solo pelas quais a água passa e filtra, dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada potável. E acompanha aqui, ó, aqui em cima. Água potável é aquela própria para o consumo humano, por isso os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local. A forma mais comum de se obter água de lençol freático é abrindo poços artesanais e construindo cisternas. Aqui embaixo, abaixo do homenzinho tomando água. Há uma preocupação constante com os lençóis freáticos, porque eles podem ser poluídos pelo uso incorreto de agrotóxicos na agricultura e pelos resíduos de mineração e de algumas atividades industriais. O desmatamento também é um problema, pois pode tornar extinto um lençol freático, visto que diminui a capacidade de infiltração do solo. Na página 43, temos a atividade. Porém, eu peço que vocês acompanhem aqui na tela os exemplos das bacias que a tia trouxe para vocês. As imagens para vocês observarem, tá certo? E olha só, a hidrográfica do Rio Amazonas é localizada no Rio Amazonas e também chega até o Peru. Olha que linda a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Certo? E aí, a tia trouxe a bacia hidrográfica do Rio Tocantins, que compreende os estados de Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins. É composta principalmente pelo Rio Tocantins e seu principal afluente, que é o Rio Araguaia, certo? Olha que lindo! Perfeito! Vamos para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E aí dá para ver que ela é bem extensa. Às vezes o rio ele estreita um pouco mais. E aí, meus amores, é uma bacia hidrográfica inteiramente do Brasil. E o principal rio é o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, na divisa entre Alagoas e Sergipe, tá certo? Passando, temos a bacia hidrográfica do Rio da Prata. É a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil. Estende-se pelo Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, por isso que é a segunda maior. Temos agora aquela primeira imagem que a tia mostrou. A nascente, onde nasce o rio, o leito, que é todo o percurso do rio, a margem, tanto de um lado quanto do outro, o afluente, que é quando tem os rios que se encontram, que a gente acabou de ver na imagem também, e o foz, que é onde termina o rio, certo? E aí temos a nossa atividade, que vai da página 43 à página 44, são 7 questões. E aí vocês vão ler as questões, vão realizar as atividades. Qualquer dúvida é só me procurar, não tem problema nenhum. Tenta realizar, tá certo? A atividade. Aqui não conseguir, não tem nenhum problema, pode passar para a próxima questão, tá certo?
Não esquece de realizar a agenda, dia 27/4/2020. Coloquem a data no livro também. Segunda-feira, Geografia, páginas 40 a 44. Até amanhã, meus amores. Beijinhos.